A comunhão que ele tinha com Deus no início foi perdida. O homem ofendeu a Deus. Os pecados dos homens agora, todos ofendem a Deus. E isso é uma realidade desde Caim, desde Adão caído, Caim, Abel e todos os outros que nasceram. Esse homem não podia mais se restaurar a si mesmo. É impossível o homem agora agradar a Deus por qualquer coisa que ele faça. Nada mais agrada a Deus. Nada mais pode servir de justiça para Deus. Todos se tornaram ofensores. Todos são perdidos. Todos, absolutamente toda a raça humana se perdeu em Adão. Esse homem perdeu a vida, perdeu a autoridade. Esse homem perdeu a condição da sua inocência. Ele não era mais inocente, era culpado agora. Quando você assiste o filme Martinho Lutero, aquele antigo, o preto e branco, Martinho Lutero, quando ele vai para o convento, ele se martirizava. Ele não conseguia ter paz. Ele fala: eu não consigo agradar a Deus. Por mais que eu ore, que eu leia a palavra, eu jejue, eu me sinto culpado. Diante dele eu sou culpado, eu não consigo. Então vem aquela questão de se martirizar, machucar o próprio corpo, para poder querer destratar, machucar a carne, para poder então agradar a Deus. O homem ganhou a morte. O homem ganhou a separação de Deus. O homem ganhou, sabe, a condenação eterna. O homem agora, ele estava debaixo de jugo de um ser que estava aprisionando ele. Ele ganhou a morte. Se alguém falar para você que não é pecador, pergunta para ele: você vai morrer? Vou. Então você é pecador. O salário do pecado é a morte. Esse homem agora, ele estava debaixo de um jugo que prendia ele. E esse homem ganhou uma coisa chamada dívida. Dívida para com Deus. Ele era devedor. O dono de tudo foi ofendido. O guardador de tudo foi ofendido. O diabo agora, por usurpação, e não constituição. Governar por usurpação é uma coisa, governar por constituição é outra coisa. Foi constituído rei. Não, Deus não constituiu Satanás como rei. Ele usurpou dessa condição, enganou o homem, e agora ele tem um álibi nas mãos, o pecado. Agora ele fica acusando. Sempre foi a tática dele. Nunca Deus falou assim: agora você é rei sobre todos. Você usurpou dessa condição e é príncipe por usurpação. E Jesus reconheceu que ele era príncipe. Mas vamos continuar a nossa argumentação. O álibi do pecado é o diabo agora. Eles têm pecado. O senhor não pode pegar eles assim. Deus não quer o homem assim. Deus não aceita a gente assim. Vinde como estáis, sim, mas continuar como está, não. O homem ficou escravo, vendido, Paulo fala, vendido sobre o pecado. Sua situação era desesperadora. Ele estava, pastor Sérgio, como despojo de guerra. O diabo entrou no território que era do homem e pegou o homem agora como despojo de guerra. Nós agora nas mãos era um despojo de guerra. E nós demos legalidade. Ele entrou no território que não lhe pertencia.
o único respiro no meio de toda essa destruição, o único respiro para sair desse sufoco terrível de morte, era a fé. A fé. Sempre foi. Os homens do Velho Testamento, mesmo o Espírito Santo não habitando neles, eram justificados pela fé. Sempre foi assim. Hebreus 11 descreve isso, aquele mundo de heróis da fé. Eles tinham que ter um respiro, uma fé verdadeira, não contaminada. Tinha que ser somente em Deus. Deus não aceita fé misturada. Deus quer uma fé somente nele, somente na pessoa de Jesus. Não pode misturar fé em Deus e fé em ídolos, fé em Deus e fé em dinheiro, fé em Deus e fé em Maria, fé em Deus e fé em santos, fé em Deus e fé no homem, fé em Deus e fé no poder das coisas dessa vida. Deus quer uma fé única, direcionada somente à sua pessoa. Lá no Velho Testamento já era assim. Deus nunca mudou esse princípio e plantou tudo debaixo desse princípio. O homem foi criado com uma fé, e eu vou ensinar para ele onde dirigir essa fé. Veio a lei de Moisés. A lei de Moisés veio muitos anos depois de Adão e Eva, Noé, todos os patriarcas. Veio muito depois a lei de Moisés. A lei de Moisés nunca veio para salvar, nunca foi instituída para salvar homens. A lei de Moisés serviu para confirmar o seguinte: vocês não conseguem se salvar. Deus encerrou tudo debaixo do pecado. Só que antes não havia uma lei mostrando isso é pecado, aquilo é pecado, isso é pecado, aquilo é pecado. Quando veio a lei de Moisés, Deus apontou, isso é errado, aquilo é errado. Eu vou atravessando essa rua aqui, a Jequirituba, toda vez. Aí não tem placa, não tem sinalização, eu atravesso qualquer lugar. Alguém vem e põe uma placa lá, ó, não pode atravessar aqui. Agora tem um aviso. Deus veio e colocou o aviso para todos os povos: matar é pecado, roubar é pecado, isso é pecado, isso eu quero, e aquilo eu quero, aquilo eu quero. Por que os sacrifícios foram instituídos? O sacrifício dos bichinhos lá, do cordeiro, desse, daquele, era para o homem não pagar. Aquilo era uma manifestação da graça de Deus no Velho Testamento. Vocês pecaram e vocês não conseguem pagar. De forma paliativa, Deus introduz os sacrifícios. Então agora o bichinho pagava no lugar para a pessoa não pagar. Mas Deus estava mostrando: vocês não conseguem pagar, vocês continuarão pecadores, vocês não têm como pagar. Aí Deus coloca um cordeiro apontando. O cordeiro morria, o sangue era derramado. Deus estava apontando com isso: vai vir um cordeiro aí, ó, que vai derramar o sangue, vida por vida. E o cordeiro tinha que ser puro. Não podia ser qualquer cordeiro, não podia ser doente, não podia ter defeito, tinha que ser puro. Porque apontava para o cordeiro puro, santo, imaculado, que viria na plenitude dos tempos. Aí vem um versículo que é chave nessa história. É chave na compreensão de tudo isso. Está lá no Velho Testamento. Um versículo pequenininho, de um significado profundo. Gênesis 22, 8. Gênesis 22, verso 8. Gênesis 22, verso 8. Quando Abraão foi levar o filho para ser sacrificado, quem pediu o filho?
Quem pediu? Deus. Deus pediu para ele sacrificar o filho dele. E ele foi lá com os servos dele e falou: ficai aí, nós vamos e nós vamos voltar. Tudo no plural. Ele acreditava que Deus podia ressuscitar Isaac. A fé de Abraão era uma fé extraordinária. Mas olha aqui que na hora que Isaac pergunta: aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro? Ele tinha noção. E Abraão fala assim: Deus proverá para si o cordeiro. Abraão não estava falando para Isaac. Abraão estava falando do próprio Deus. Deus proverá para ele mesmo. Ele sabe, Abraão, ele sabe, Isaac, que você não consegue. Abraão já entendia essa verdade. Deus pede uma coisa e Deus mesmo paga. Deus proverá para si. Eu não quero Isaac, eu estou testando a sua fé. Eu vou providenciar um cordeiro para pagar aquilo que eu pedi. O padrão de Deus é alto demais, não tem como a gente pagar. Se todas as almas do mundo se reunirem e morrerem para pagar por uma pessoa, não consegue pagar. Se você juntar todo o dinheiro do mundo, de todas as épocas da história, não tem como pagar o preço de uma alma, porque está tudo contaminado. O holocausto que aqui pediu para oferecer o Isaac em holocausto, o holocausto era o sacrifício que a vítima era queimada completamente no altar, significando uma total consagração a Deus, um pagamento cabal, completo, integral, um pagamento definitivo, que não fica mais dívida. Ninguém na terra poderia pagar isso. Aí vem a pergunta nossa: para quem Jesus estava se oferecendo e sendo oferecido? Por meio de quem? Por quem? Quem que estava oferecendo ali Jesus? Para quem Jesus estava pagando o preço das nossas almas? E o que isso tem a ver com a gente hoje, nos nossos dias e em todas as épocas? O que a gente tem a ver com isso? Com a morte lá do Filho de Deus na cruz. Quem foi ofendido foi Deus. A dívida era toda para com Deus. Todo mundo se tornou devedor de Deus. Deus é o dono de tudo. Se eu entrar num terreno de alguma pessoa e causar baderna lá, eu vou ficar em dívida com a pessoa que é dona do terreno. Toda a alma é minha, Ezequiel 18 fala isso. Toda a alma é minha. A terra e a sua plenitude é minha. Tudo é de Deus. Todos os planetas, todas as estrelas, todos os anjos, tudo pertence a Deus. O diabo não criou nada, não é dono de nada. O diabo não é mais príncipe de nada. E eu vou mostrar aqui. Aí vem uma teologia depois, que essa teologia foi uma das mais sadias no meio dos pais da igreja. A teologia da satisfação divina. Deus se satisfez nisso, que eu vou falar para vocês agora. Como que aconteceu isso? O que acarretou essa teologia? Vamos começar lá em Hebreus 9,14. Hebreus 9,14. Quando a gente prega essas coisas que exigem muito do raciocínio, acontece lá que aconteceu quando o Paulo está me ensinando. Sono, ainda bem que não tem ninguém aqui no alto para cair. Sono, porque exige do raciocínio. Muito do raciocínio. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno
se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Corban, oferta. Deus sabia que a humanidade agora tinha uma dívida para com Ele, uma dívida impagável. Deus sabia que a humanidade toda estava debaixo do pecado agora, todo mundo sujo, todo mundo manchado. Então o próprio Deus pede, Deus queria o homem, e Deus não quis alguém que queria Ele. Deus quer pessoas que não querem Ele. Deus quer salvar pessoas que não estão interessadas por Ele. Deus quer a prostituta, o ladrão, a pessoa que trabalha, a pessoa limpa, o trabalhador. Deus quer todas as almas. Não há homem que busque a Deus, não há um justo sequer. Todos se perderam e se fizeram inúteis. Não há alguém no mundo que possa falar, vale a pena morrer por essa pessoa. Jesus não veio aqui morrer por gente que queria, que amava Ele. Jesus veio morrer aqui por mim e por você, que não valíamos nada. Se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Jesus vem aqui e Ele se oferece. Deus não queria oferta suja. Deus não aceita o homem desse jeito, para viver para Ele não. Alguém vai falar assim, Deus quer as pessoas vivendo do jeito que eles querem. Não. Venha como você está, sujo, manchado, todo arrebentado, que nem eu cheguei na igreja, eu Nilo, todo arrebentado, adúltero, mentiroso, fofoqueiro, causador de confusão. É eu, minha esposa, cheia de problemas, cheia de traumas. Você, problemático, nervoso, birrento. Vem assim, pode vir desse jeito. E o Espírito Santo vai mover você, vai alinhar você. O Espírito de Deus, Jesus e o Pai vão tornar você uma oferta aceitável para Deus. Só que tinha que ser imaculado. Só Jesus podia cumprir os requisitos que o Pai. A dívida é minha, eu causei o problema, não consigo pagar, Deus me quer. É muito estranho para nossa mente caber uma coisa desse jeito. Deus me quer, a dívida é minha, pastor Sérgio, impagável. Então Deus fala, eu quero você e eu vou pagar. Vai pagar para quem? A dívida era para com Deus. Vamos continuar aqui. Vamos para mais um texto. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e verso 19. 2 Coríntios 5, verso 18 e verso 19. Segundo aos Coríntios 5, versos 18 e 19, diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo todo, reconciliou consigo mesmo. Deus estava em Jesus reconciliando os que são devedores. Eles devem, mas eu quero que eles venham para mim. O pagamento todo estava o tempo todo sendo feito para Ele mesmo. Deus enviou Jesus para pagar para Ele mesmo. O diabo, irmãos queridos, ele era testemunho de acusação nessa história.
Deus não deve nada ao diabo, nem nós mais. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, os devedores, desconsiderando os seus pecados. 18 e 19. Consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo, não lhes imputando os seus pecados. O que é imputar? O que significa a palavra imputar? Tornar responsável. Você é responsável por isso. Foi você que me ofendeu, é você que me deve, mas eu estou pagando a sua dívida e não estou levando em consideração os seus pecados. Não quero saber se você era ladrão, prostituta, não quero saber o que você era. Eu quero agora que você entenda que eu enviei o meu filho para pagar a sua dívida. Agora, através dele, toda a sua dívida está paga. Onde está na Bíblia que Deus ofereceu Jesus? Isaías 53. Isaías 53. Lá no Velho Testamento. Isaías 53, a partir do verso 10. Lembra de toda aquela figura do Velho Testamento? O sumo sacerdote, a oferta, o pecador que trazia o cordeiro. Lembra no Velho Testamento todo aquele sistema armado? Deus estava mostrando como que ele ia fazer, irmãos. Vem lá o pecador que ofendeu a Deus, ele pegava o bichinho, não trazia, não cuidava, tinha que ser sem mancha, trazia para o sumo sacerdote degolava o bichinho, espargia todo o sangue, e aí então ele pegava e oferecia ali a Deus, e o pecador se sentia, perdoado, aliviado. Mas aquilo não tirava os pecados do homem. Aquilo era um paliativo, até que a oferta definitiva chegasse. Olha o que Deus faz aqui, Isaías 53, a partir do 10. Todavia ao Senhor, esse Senhor aqui é Deus, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma, aqui está falando de Jesus, o trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, Jesus, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha aqui, irmão, o texto é claro. As iniquidades, plural, está no plural. Todos os pecados de toda a raça humana, estavam depositados nas costas do Filho de Deus, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Jesus, irmão, foi a oferta perfeita, definitiva de Deus, para tirar os pecados de todos os homens. Esse sacrifício precisava ter dois atributos: ser eterno e ser temporal, ser humano e ser divino. Não podia só ser humano, não podia ser só homem, tinha que ser divino também. Por quê, pastor? Porque o céu precisava de expiação. Houve uma queda lá na eternidade, houve uma queda que manchou a eternidade. O diabo caiu antes das coisas, ele manchou, ele arrastou a terça parte dos anjos para cá. Deus não queria o céu nem daquele jeito. Deus não aceita nada impuro, nem com um respingo de mancha, nem com uma pinta. Deus não quer sujeira. Deus é santo. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Deus quer uma coisa pura. E só Jesus poderia fazer toda essa obra de expiação pelas coisas passageiras e pelas coisas eternas. Colossenses 1:20. Colossenses 1:19 e 20. Estou de olho no relógio. Colossenses 1, o 19 e o 20.
Colossenses 1, verso 19 e verso 20. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Foi do agrado do Pai, de Deus Pai, que toda a plenitude habitasse em Jesus. Irmãos, hoje Jesus é o que foi constituído por Deus, Senhor de todas as coisas. Esse Jesus de Natal, de manjedoura, esses bonequinhos, aquele Jesus não vale nada. Mas o Jesus exaltado à destra do Pai, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. O Jesus que eu estou falando aqui é aquele que é glorioso, irmão querido. O Jesus que vai retornar nas nuvens para buscar a sua igreja, vai causar assombro na terra. Esse Jesus que é xingado, escorraçado nessas malditas festas de carnaval, esse Jesus vai voltar como juiz, para acertar todas as coisas com aqueles que não temem Ele e que desobedecem o seu evangelho. Um 19 e 20. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Os céus precisava de reconciliação também. Houve uma mancha lá, pastor Sérgio. Aí você fala assim, Jesus, o plano da salvação já estava pronto? Apocalipse 13, 8. Apocalipse 13, verso 8. Apocalipse 13, verso 8. Apocalipse 13, 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. A queda de Adão não pegou Deus de surpresa. A queda dos anjos não pegou Deus de surpresa. O plano estava pronto antes de tudo. Jesus já estava morto antes da fundação do mundo, não que ele morreu lá, mas o propósito estava pronto. O plano estava estabelecido no coração de Deus. Quando chegou o tempo certo, na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho. E o seu Filho cumpre todo aquele plano em resgate e reconciliação de todas as coisas. Mas até aquele momento da cruz, até um pouquinho antes daquele momento, o diabo, por usurpação, tinha até o seu reconhecimento. O que Jesus fala no Getsemane? Esse que está vindo, o príncipe desse mundo, e não tem nada em mim. Não há em mim nem um respingo de acusação que acabe com o plano de Deus. Então agora ele ainda é príncipe desse mundo. Mas aí Jesus começa a estabelecer o seu plano e mostrar qual é o resultado e o que foi feito através da sua obra. João 12, 31. Agora você vai ver onde nós terminamos nessa história. João 12, 31. Olha o que o Filho de Deus fez quando veio aqui. João 12, 31. Agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Está falando do diabo. Quando Jesus estabelece ali na cruz, pelo triunfo da cruz, a cruz não foi derrota para Jesus. A cruz foi o triunfo da sua obra. O diabo é expulso. Agora é o príncipe das potestades do ar.
age no homem na legalidade que o homem dá. Tem alguém agora que é príncipe e rei sobre todas as coisas. O nome dele se chama Senhor Jesus Cristo. O diabo já está julgado. Significa dizer que não passará pelo juízo final. Vai ser lançado no lago de fogo. Lá no final, depois do milênio. No finalzinho, quando ele recebe uma oportunidade e vem corromper a terra, vai ser lançado no lago de fogo, onde já estarão o anticristo e o falso profeta. Esse é assunto de outro tema. João 16:11. João 16:11. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. O diabo já está julgado. Lá no dia do juízo final tem 3 personagens que não passam pelo juízo final: o diabo, o anticristo e o falso profeta. Vão direto para o lago de fogo. Jesus aniquila o império dele. Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus 2, verso 14 e verso 15. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Jesus precisava ser homem. Ele precisava vestir a nossa humanidade, saber o que a gente passa, saber o que a gente sofre, saber o que é ser abandonado, o que é ser traído. Jesus conhece todas essas coisas. Jesus sabe o que é estar desamparado. Jesus sabe o que não é ter lugar para nascer. Jesus sabe o que é chorar, o que é perder um amigo. Jesus só não conhece a derrota, irmãos. O nosso Jesus é vitorioso. 2, 14 e 15. Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O império da morte estava nas mãos do diabo, irmãos queridos, usurpando as coisas. E livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A pessoa que serve a Deus, que entendeu o plano da salvação, essa pessoa não tem que ter medo mais da morte, irmão querido. Não tem mais que ter medo da morte. Nós temos um Senhor glorioso que venceu a morte. Quem está em Cristo venceu a morte. Quem está em Cristo passou da morte para a vida, irmão querido. Jesus aniquilou. Ele desfez as obras do diabo. 1 João 3:8. 1 de João 3, verso 8. Olha por onde o diabo fica dominando as pessoas. Está aqui, ó. Está nesse versículo. 1 de João 3:8. Quem pratica o pecado é do diabo. Você que dá a comida para ele. Você que coloca ele como senhorio da sua vida. É você, irmão, que alimentando o pecado aqui e ali, alimentando mentira, fofoca, todo esse monte de coisa que você conhece que é pecado. Você dá alimento para o diabo e fala: vem dominar na minha vida. Vem dominar na minha mente, vem me dominar. Tem crentes vivendo nessa situação. Pessoas que sabem quem é Jesus, quem é o Senhor, a quem ele pode se sujeitar. Mas ele prefere se sujeitar à carne e ter o diabo como companheiro dele. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O que é a palavra manifestar? A palavra manifestar é uma palavra grega, epifaneia, demonstração visível. Jesus demonstrou de forma visível a sua vitória contra o diabo e o reino dele. E todo mundo que tem Jesus como Senhor e Salvador é vitorioso contra todas as obras do diabo. E está inserido na cruz. Morreu com ele e ressuscitou com ele. Você é vitorioso, irmão.
Começamos com Colossenses 2, né? Que é, pastor? Apocalipse 1:18. Eu li ele. Ah, não, vou ler agora, desculpe. Apocalipse 1:18. Muito bem lembrado. Eu anotei aqui. Apocalipse 1:18. Apocalipse 1:18. Vamos ler o 17. E eu, quando o vi, viu quem? Viu Jesus glorificado. Caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eita Jesus, hein? O Jesus glorificado hoje, que existe como glorificado, é um Jesus manso, irmãos, humilde, amoroso. Ele viu que o João ia, Jesus na sua onisciência, sabia que o João ia cair, se prostrar do tamanho da glória e da beleza que ele é agora. Se Jesus se deixasse ver, ele está aqui no nosso meio, a gente sabe disso. Mas se ele se deixasse apresentar, todo mundo cairia por terra aqui, irmão querido. Porque o Jesus que existe hoje é um Jesus cheio de glória, é um Jesus cheio de majestade, é um Jesus cheio de poder, cheio de amor, cheio de graça. Apocalipse 1:18. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Diabo não tem mais isso não. Nem a chave do inferno ele tem mais. O texto está falando aqui que Jesus, na sua reconciliação, ele colocou tudo nos seus devidos lugares. Até o diabo fica no seu devido lugar, aguardando o dia da sua destruição. Nós não desprezamos os ardis de Satanás, nós não desprezamos as ações dele, mas nós estamos guardados debaixo da potente mão de Deus Todo-Poderoso. Eu não falo isso aqui, irmãos. Eu não falo isso aqui fiado em mim, fiado em vida de oração, de jejum. Isso é tudo lixo diante de Jesus. Eu estou fiado no Senhor que guarda a minha vida, que guarda a sua vida. Eu estou fiado na vida do Senhor que morreu por mim e guarda a minha vida todos os dias da minha vida, irmão querido. Aí você fala, quando ele o preço foi pago, Jesus foi, Deus usou Jesus, e Jesus era a moeda que Deus queria. Eu só aceito um dinheiro verdadeiro, não corrompido, um dinheiro que pode pagar pela vida de todo mundo. Eu só aceito o meu filho como pagamento, o príncipe da salvação deles. Deus só aceitava Jesus como pagamento. Você não pode pagar. Eu não posso pagar, Norino. Não tinha ninguém na terra que podia pagar isso. Mas uma coisa interessante, sabe o que é, pastor? Quando Jesus repreende Pedro, que foi usado por Satanás, Jesus fala assim para o diabo que estava em Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de tropeço. Que você não conhece as coisas de Deus, mas só as dos homens. Tem uma coisa, o diabo é inteligente, é verdade. Tem um certo poder, é verdade. Tem capacitações, é verdade. Porque os dons são dados sem arrependimento. Mas tem uma coisa que Deus só dá para a igreja, para os homens simples como eu e você. Revelação da palavra, Deus só dá para a igreja, irmão querido. Oh glória! O plano de Deus só é revelado para a igreja, querido irmão. Por que o diabo tem uma fúria contra crente, irmão querido? Ele tem uma fúria contra crente, querido irmão. Que ele fica olhando o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. O que ele está falando para esses crentes?
Pega um baianinho que nem eu, lá do Remanso da Bahia, cabeça grande, vai lá para São Paulo, vai estudar e vai ser meu servo, vai pregar minha palavra. Pega uma pessoa, você da periferia, um zero à esquerda lá, mas para Deus você é precioso. Deus vai te usar com poder, com graça, com sabedoria e revelação da palavra, querido irmão. Aceita que dói menos. Aí vem o texto que eu li no início. Olha o que Jesus fez, irmão querido. Isso aqui é para dar glória o dia todo. Colossenses 2, 14 e 15. Olha o que Jesus fez. Jesus é atrevido, irmão querido. Jesus entrou no mundo dos homens, inimigos dele. Jesus entrou lá no reino das trevas. Jesus entrou lá num território de guerra. Os demônios pintando e bordando na vida dos reis por centenas de anos. Desde lá da dinastia dos faraós, sabe, do reino medo-persa, dos gregos de Alexandre o Grande, de Nabucodonosor na Babilônia, depois dos Herodes, depois desse monte de gente, Jesus aparece na plenitude dos tempos. Uma bagunça, um fuzuê, uma religiosidade inútil, aprisionando, destruindo a vida de um monte de gente, como é até hoje. Como é até hoje. Você vê esses símbolos nessas religiões, são tudo cópias da coisa da Bíblia. Fica matando bicho, encruzilhada, derramando sangue, tira tudo da Bíblia, querido irmão. O diabo é mestre em ficar copiando, imitando as coisas de Deus. Mas Jesus ali na cruz, olha só, Colossenses 2, 14 e 15. Havendo riscado a cédula, ou escrito de dívida. Deus, quando fez ali a lei de Moisés, falou: vocês são tudo devedores, vocês não conseguem pagar. O Velho Testamento, aquela lei, foi feito de propósito, daquele jeito. Deus estava se escancarando na cara do homem: vocês não conseguem pagar, vocês não têm como pagar. Os bichinhos que morrem aí, que vocês matam, foi eu que dei essa ideia. Foi Deus que deu a ideia. Não é ideia de homem aquilo. Mata os bichinhos para vocês não terem que morrer no lugar dos seus pecados. Se eu não preparasse os animalzinhos, vocês iam morrer. E Deus sabia disso. Então em Jesus, todas essas ordenanças de sacrifício, de matar bicho, de ficar orando, olhando para Jerusalém, de ficar atrás desse monte de coisa, estrela de Davi, cajado de Moisés, ficar atravessando o mar, jogando areia não sei aonde, pegando o sal de Eliseu, todo aquele monte de texto do Velho Testamento, sabe que aconteceu naquele tempo, não tem mais validade? O que Jesus fez? E havendo riscado, eu pego lá, escrevo uma coisa, uma lei, aí vem um outro juiz, estabelece outra lei, o que ele faz? Risca a outra, risca, não vale mais, eu dou uma nova lei agora, riscando a cédula, ou escrito de dívida, que era contra nós, nas suas ordenanças, não nos salvava, não nos absolvia, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, tirou, sacou, descartou, cravando-a na cruz. Estou matando essas ordenanças, não vale mais. Pá, chega de matar bicho, chega. Por isso é que eu vou falar em alto e bom som. Se tiver um judeu aqui, você vai ouvir também. O terceiro templo que o judeu vai levantar, e ele vai fazer, esse terceiro templo lá em Jerusalém, está escrito, é profecia. O judeu vai dar um tiro no pé, é um tiro no pé que eles vão dar, porque eles vão voltar a oferecer sacrifícios lá, vão voltar a matar bicho, que nem no Velho Testamento. Eles vão estar falando assim: nós não aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo, nós aceitamos esse sacrifício aqui, o nosso Messias ainda vai aparecer. Verso 15:
Verso 15. Lembra o que o diabo fez no início? Escravizou todo mundo. Todo mundo peca agora. Agora Jesus, irmãos. Jesus, o guerreiro forte, o valente de Davi. Jesus, o valente que tira as forças do suposto valente, que era o diabo. Jesus entra no território dele, que ele dominava por usurpação. Jesus pega e faz isso aqui, ó, despojando os principados. Despojo é material de guerra. Você vai para uma guerra, tudo aquilo que está na mão do inimigo você pega, agora é seu, e você traz para o seu reino agora. Então Jesus ali na cruz, na sua ressurreição, ele estava falando assim: Marcelo, vem aqui. Vem, Marcelo, pode vir. Vem, Márcia. Vem, Sérgio, pode vir aqui, fica em pé aqui. Quero que vocês venham. Vem, Leandro. Vem, Francisca. Vem, Nalva. Vem, Ezequiel. Vem, pastor Dirceu. Vem, Honorina. Vem aqui, ó. Fica aqui na frente, eu vou mostrar o que Jesus fez. Vem, irmã Márcia. Você tem mais algum José? Tem um quanto José aqui? Todo mundo que é José, vem aqui para frente. Todo mundo que está aqui hoje e se chama José, vem aqui para frente. Vem, Rodrigão. Jesus ali na cruz, a sua vitória triunfou em si mesmo. Tinha um despojo, tinha alguém que ele veio pagar o preço por essas vidas. Jesus veio aqui sacar você. Você é o despojo. Eu sou o despojo. Eu sou aqueles, vocês aí, todos vocês aí, são aqueles que Jesus veio tirar das mãos dele agora. O que ele fez? Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou em si mesmo. Jesus falou assim: eles são meus agora, diabo. Cai fora. Eu vim desfazer todas as suas obras. Vocês, irmãos, vocês todos, vocês são o despojo de guerra. Vocês agora estão pertencentes a quem? Pode sentar. Obrigado. Agora, Colossenses 1,13, eu fecho essa mensagem de hoje. Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Está tudo aqui no texto. Está tudo aqui na Bíblia. Ele nos tirou. Nos tirou. O diabo talvez quisesse acusar. Mas Jesus fala assim: ó diabo, está tudo pago. Eu atendi o que o Pai queria. Cai fora. É justo. Está aniquilado você. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou, despojo, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós que éramos agora vendidos debaixo do pecado, despojo do diabo, nós estamos agora inseridos. A Bíblia fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, irmão querido. E fechando aqui esse texto do 15, despojando os principados e potestades, os expôs. O diabo e todos os demônios, toda a força das trevas estão expostos. É como um rei, que você entra no reino dele, fala: ó, está dominado aqui, certo? Não, você agora está destruído. Tudo aqui é meu. Já era meu de verdade. Você usurpou. Agora é tudo meu. Na verdade, tudo sempre foi de Deus. Mas Deus nunca quis fazer as coisas com ilegalidade, com injustiça. Tinha que ser justo. Eu tenho que resgatar eles de maneira justa, pura e verdadeira. E através de Jesus, isso foi feito. Então, irmão, com essa verdade aqui, ó, você não tem mais que ficar de cabeça baixa. Você não tem mais que ficar andando de cabeça baixa, irmão querido. Você é filho e filha do rei.
Você é filha e filho do Senhor de todas as coisas. E o diabo ainda vai tentar, mas a Bíblia fala que quando Jesus voltar, ele vai ser preso. No final do milênio ele vai tentar de novo, e Jesus manda ele logo para o lago de fogo. Ele não passa pelo juízo, e todos aqueles que seguiram ele, os demônios, todos esses, vão ser simplesmente aniquilados para todo o tempo, por toda a eternidade. Eu e você, irmãos, Paulo foi muito feliz quando disse: nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores, Norina. Nós somos em Cristo mais do que vencedores. Mais do que vencedores, irmãos. Nós somos para Deus santo. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos aqueles que vão herdar a eternidade. Nós somos constituídos por Deus reis e sacerdotes. Nós somos constituídos por Deus aqueles que vão ser com Jesus herdeiro de todas as coisas. Nós vamos participar do novo céu e da nova terra. Não importa se as pessoas estão zombando da sua fé, zombando que você é crentinho ou crentão. Você é de Deus. Você é filho de Deus. Você é servo de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você tem um dono. Jesus pagou o preço a Deus por nossas vidas. Então hoje nós só temos que nos alegrar e glorificar a Deus. Nós somos hoje, irmão, hoje eu posso falar com toda a propriedade, nós somos o povo mais feliz da terra, irmão querido. Mais feliz da terra. Louvado seja o Senhor, graça e paz, Deus te abençoe.